Ele amaldiçoou uma pessoa porque ela não pôde trazer um filho. Era um problema que ela tinha, um problema de saúde que ela tinha no seu ventre. Mas Deus sempre, eles têm o seu jeito de trabalhar. Era Deus trabalhando na vida de Ana. E também Penina, ela ia ficar, aleluia, porque ela se exaltava muito. E diz a palavra de Deus que os humilhados serão exaltados. E Ana era sempre humilhada e Penina exaltada. Mas chega um dia que Ana, ela sobe ao templo e ela vai falar com Deus, aleluia, no templo. E neste dia que ela vai falar com Deus, os ouvidos do Senhor estavam atentos, como sempre, às orações de Ana, aleluia. E ela dizia nos seus pensamentos, disse: olha, Senhor, se tu me desse um filho, um varão, veja como, irmão, o servo de Deus deve ser inteligente, irmão. Ele deve, aleluia, dizer a Deus o que ele quer, o propósito dele. Eu quero um filho homem. Antigamente, irmão, os homens desejavam mais ter um filho homem. Quando era mulher, ficava triste. E alguém até zombava da cara daquele homem. Olha, o teu filho foi uma menina. E falava as palavras que aqui eu não convém falar. Sempre eles queriam um filho homem. No tempo de hoje não é assim, né, irmão? Porque vê que os homens estão, aleluia, sempre, aleluia, o inimigo trabalhando aleluia, na mente do ser humano, e ele se desvia sempre do caminho. Então ele deixa como um pensamento de Deus. E ela disse: eu quero um filho varão, um filho homem. Estava orando, mas Ana, ela tinha um propósito com Deus. Quando tem um propósito com Deus, irmão, você não pode orar deixando alguém ouvir as suas orações, a sua petição, porque o segredo com Deus é com você e Deus. Você não pode falar o seu segredo para ninguém. Às vezes a gente pede, que a gente ora e diz para a pessoa: eu estou orando nesse propósito. Mas Ana nunca falou o seu propósito a ninguém. Ela apenas queria um filho. Mas Penina não sabia que o pensamento de Ana era pedir um filho a Deus. Ela sempre ia pedir a Deus um filho. Mas Penina então não sabia, porque o pensamento, quem pode ler o teu pensamento é Deus, que Ele é o Todo-Poderoso, Ele é soberano. Mas o profeta, irmão, já estava cego. O profeta Eli já estava, aleluia, porque Deus já tinha dado ordem para ele botar os seus filhos no eixo, mas ele nunca deu ouvido à palavra de Deus. Seu filho comia as carnes ali que eram oferecidas no altar. Ele pegava as carnes, tirava o melhor para ele e comia, e levava mulheres para dentro do templo para ter relações sexual com essas mulheres. E sempre Deus lá de cima mandando ali: tu conserta a tua casa, veja o que os teus filhos estão fazendo. Mas ele nunca deu ouvido à palavra de Deus. Aí Deus cria uma situação quando Ana sobe ao templo para orar e pedir um filho a Deus, o varão. Diz: eu vou dar este filho varão, e este filho ele vai servir para eu visitar a casa de Eli através dele. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aí quando, irmão, Ana está orando, o profeta diz assim: ô Ana, até quando tu estás, aleluia, neste vinho, tu estás embriagada, aparta-te deste vinho. Ela disse: olha, meu Senhor, não me tenha eu como filha de Belial. A tua serva, ela não está embriagada, apenas está atribulada de espírito. Aleluia, glória a Deus. E ela então estava orando. Quando ela ia se levantando, ele disse: olha, vai e o Senhor te conceda a tua petição. Aleluia. Foi uma palavra profética que ali o profeta, aleluia, o sacerdote já estava cego, mas disse assim: tu vai profetizar esta palavra, e este menino, ele vai vir para a tua casa, porque eu vou usar esta criança. O pensamento de Ana era só um filho, mas Deus está em cima: eu não quero te dar só um filho, eu vou te dar um varão, um profeta para vir. Ele vai ser, aleluia, juiz, vai ser profeta e vai ser sacerdote. Ana, aleluia, aleluia. Aí Ana foi para casa e ela se alegrou com
uma vez, Ele vai visitar o teus aposento, que tu não tem nada na terra, tudo é de Deus. Teus filhos é de Deus. Aleluia. Os teus animais são de Deus. Ninguém tem nada. Tudo é emprestado. O povo, quando saiu lá do Egito, eles saíram com a veste só. E quanto mais eles cresciam, as vestes iam crescendo. Porque Deus, Ele sabe trabalhar. E para Deus nada é impossível. Aleluia. Nada. Não tem barreira que possa impedir de Deus trabalhar na minha e na tua vida. E porque tantas perguntas, em tantos pensamentos, tu estás cochilando entre dois pensamentos, decide o que você quer logo. Glória. Fica pensando uma coisa, depois já muda e diz: será que o caminho é esse? Decide o teu pensamento, terra. Aleluia. Ana estava só em um pensamento e disse: eu vou dar esse meu filho para Deus. O meu filho vai ser uma bênção, não vai ser uma maldição, ele vai ser uma bênção de Deus. E às vezes os nossos lábios, a nossa boca amaldiçoa os nossos filhos, irmão. Tenha cuidado nas suas palavras. Quando você fala sobre a respeito daquilo que não é teu, mas que Deus o deu para você criar. Porque todos nós vamos prestar conta pelos nossos filhos diante de Deus, quer seja crente ou descrente, católico, espírita, todos vão prestar conta ante o tribunal de Deus. Aleluia. E Ele está como advogado. É tempo de você dizer: Senhor, aleluia, divulga, aleluia, seja o meu advogado, cuida da minha família. Você ofereceu sua família para Deus? Será que você orou pelo seu marido, sua esposa, dizendo: aleluia, Jesus, esse meu marido, ele é teu, Senhor. Glória. Cuida da minha esposa, cuida dos meus filhos, que saiu de mim, mas que veio primeiro de ti. Aleluia. Deus queria matar o povo no deserto. Aí ele disse: Moisés, não. O que vão dizer se tu matar? Vão ter que tu tirasse do Egito e não pudesse alimentar aqui no deserto. Se for assim, risca o meu nome do livro da vida. É uma convicção que Deus está dizendo assim: eu quero ouvir da tua boca, Moisés, se tu realmente ama ou se é da boca para fora. Aleluia. Risca o meu nome, então, se tu matares este meu povo. Aleluia. Deus está assim: olha, Moisés, o meu povo pecaram contra mim. Aí disse Moisés: o meu povo não, Senhor, o teu povo, porque eu não pari esta quantidade de gente. Esse povo é teu, não é meu não. Tu entregaste na minha mão essa responsabilidade. E eu não vou carregar esse peso sozinho. Aí Deus permite que venha 70 sacerdotes. Mas quando Ana, ela vai ali gerar, aleluia. Sabemos que para uma mulher gerar, irmão, não é fácil. São 9 meses de gestações. A mulher fica chata, e quando é mimada, é que fica mais chata ainda. Mas diante de Deus não tem que ficar mimada, não. Aleluia. Diante de Deus, irmão, não tem ali você ficar com aquele jeitinho de preguiçoso, mimadinho. Você nasceu, você foi criança, tomou leite, agora está comendo comida sólida. Você cresceu, você é adulto, você responde por si mesmo. Lembra do céu de nascença? Aleluia. Chamaram seus pais e disseram: ele tem idade, perguntai-o a ele responde. É
Aleluia. Ana, ela fez um voto. E através desse voto, ela tinha que pagar. Você fez um voto a Deus, você pague. Porque você é devedor a Deus. E a Bíblia diz que devedor e pagão não entra no reino dos céus. Fica de fora. Fez um voto, pague. Não deva. Dai a César o que é de César. E dai a Deus o que é de Deus. E esse menino foi para a casa do sacerdote. Uma casa bagunçada, irmão. Que não tinha normas. Não tinha controle nenhum. Ele foi humilhado pelos filhos de Eli. Mas ele, de maneira nenhuma, nunca pensou em correr. Aleluia. Porque era Deus que permitiu. Foi Deus que permitiu a tua situação. Foi Deus que permitiu a tua vida. Foi Deus que permitiu que você chegasse aqui nesta noite. Aleluia. E ele passou pelo processo. Mas teve um dia que Deus disse assim: o menino já pode me escutar. Já tem 12 anos. Eu vou falar com esse menino. Aí eu cheguei em sonho de aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Samuel. E Samuel ainda dormindo, meio que cochilando, irmão. Porque você conhece a voz do seu Senhor. Mas Samuel, para ele era uma novidade. Ele nunca tinha ouvido a voz de Deus. E ele vai até o seu, aleluia, o sacerdote assim: o Senhor me chamou. Ele disse: vai dormir, menino. Aleluia. E ele volta: não te chamei eu. E assim vai por 3 vezes: Samuel, aleluia. A terceira vez diz assim, aleluia, o sacerdote ele disse: por acaso ele entendeu, irmão, que era Deus na vida da criança. Porque ele disse assim: olha, este menino está vindo aqui. Eu sei que tu estás cego, mas tu não estás surdo. É eu que estou querendo ter um compromisso. E eu quero revelar o que eu vou fazer a este menino. E quando ele chega, ele diz: olha, menino, vai dormir. E se por acaso tu ouvir de novo a voz, diz assim: fala, Senhor, porque o teu servo vos ouve. Aleluia. E Samuel volta a se deitar. Ainda diz: Samuel. Ele diz: fala, Senhor, porque o teu servo vos ouve. Aí Deus conta toda a história sobre a casa de Eli. Como é que está na tua casa? Como está na casa de Deus? Como está o teu coração, que é o templo e morada do Espírito Santo de Deus? Tem que estar puro. Aleluia. Muitas vezes a gente pede e não consegue, porque a gente não quer liberar um perdão, a gente não quer perdoar, a gente não quer aceitar que o ser humano um é diferente do outro. Não são igual, são 2 pensamentos entre um casal. Imagina entre tanta multidão, qual o pensamento de um? Não pode ser o meu, é diferente. E a gente precisa entender que Deus tem o seu jeito, os seus módulos de trabalhar na minha e na tua vida. Às vezes a gente perde porque murmuramos, irmão. Às vezes está tão perdida a nossa bênção, mas nós começamos a murmurar, aí perde, vai para o rabo da fila, esperar mais um pouco, aí diz que Deus está demorando. Não é eu que estou tardando a minha vitória, eu mesmo sou culpado. Aleluia. Eu mesmo que sou culpado da minha vitória. Se ela deixa de vir, se ela tarda, aleluia, eu que sou culpado. Não é Deus, não culpe Deus. Deus não tem nada a ver com isso, irmão. É eu. Se meu pensamento for bom diante de Deus, e eu perguntar para ele: Senhor, será que o meu pensamento está incluído nos teus pensamentos? Porque aquilo que é bom para mim, nos meus olhos, às vezes não é bom para os teus olhos. Vai causar lá na frente uma desgraça na minha vida. Mas o teu pensamento é diferente. Às vezes tu permite que alguém morra para depois ressuscitar. Esse é o teu pensamento, Deus. Esse é o teu pensamento. Aleluia. Aí disse, aí Samuel cresce. Mas só que Deus disse para Ana: Ana, simplesmente
tem direção nenhuma essa palavra. Porque até então, quando eu prego, para quem sabe, mais experiente, vem primeiro para mim a palavra de conserto, de perdoar, de perdão e de pensamento. Será que meu pensamento está incluído no pensamento de Deus? E às vezes Deus quer fazer, eu digo, eu vou sair da tua presença, porque tu não quer me dar o que eu quero. E eu mando nos céus, né? Mas os céus, irmão, esta palavra que eu mando te dizer nesta noite, ainda mais uma palavra, os céus está aberto para você. Aí você indaga a Deus, fala com Deus e pergunta, porque o seu joelho está enferrujado. Aí você quer vitória e não quer descer, quer vitória e não quer orar. Ana, ela orava e ela esperou. Vitória só tem de joelho, irmão. Não pode não. Rapaz, te deita um cantinho da cama às vezes. Aleluia. A noite é tão escura que não dá para você dobrar o joelho, mas você pode invocar o nome do Senhor deitado, enquanto aquele te apulhuma pelas costas, fica dando punhalada em tu, sem que tu não presta, tu não serve, mas você diz, Senhor, tu estás vendo tudo, né? Tu estás vendo tudo, né, Deus? Aí no tempo certo, irmão, Deus ele vai agir, porque os céus está aberto para vocês. Clama a mim, clama a mim, e eu vou te responder, e vou te anunciar coisas grandes e firmes que tu não sabes. Deus quer revelar algo a você que passa por um processo, que não passa. Deus quer se revelar de uma forma para aumentar a tua fé. O tempo é pouco. E quando chega o profeta, depois de maduro, ele disse, vai na casa lá do pai de Davi. Eu tenho um lá, que eu tenho provido dele, eu tenho escolhido. Vai na casa de Jessé e escolhe um diante de todos os seus filhos. Veja que nem todo de uma casa é escolhido. Aleluia. Só aquele a quem tem o coração voltado para Deus. Deus não tem compromisso com o desocupado, mas sim com o que está ocupado, obedecendo o seu Pai na terra e o seu Pai celestial. Davi estava ali sendo descanteado pelos seus servos. Aí chega já um profeta ali na casa de Jessé, já depois de maduro. Observe que passou por uma trajetória para alcançar o seu ministério. Você não vai morrer até que se cumpra o ministério de Deus na tua vida. Pensa que essas palavras são minhas, irmão. Eu não li para chegar aqui, meu pensamento era ir no shopping e voltar, mas Deus assim, volta para a igreja. Passei escondido, irmão. Estava aqui sentado ele, cantando, passei rápido, ia me embora, mas disse, volta lá. E eu tive que obedecer, porque o obedecer é melhor do que o sacrifício. Aí quando chega, irmão, o profeta na casa, porque ele matava, irmão, ele era também juiz e sacerdote e profeta. Veja o que gerou de Ana, irmão, com Elcana, profeta, sacerdote e juiz. Quando chegava lá, aleluia, o filho de Ana, aleluia, Samuel, estava lá com medo. Ele via fazer uma coisa, vai matar alguém. Ele chega e diz, na casa de Jessé, quando ele chega, ele diz, eu vim visitar a tua casa, agora cadê os teus filhos? Aí ele chama todos os filhos dele, passa logo o mais bonito, o mais eloquente, irmão, que prega bonito. Deus não quer saber disso não, irmão, que vai ter teologia e quer pregar bonito, que você e eu não entende. Deus fala a minha linguagem, a minha linguagem.
E quando quer falar com alguém que é inglês, chinês, japonês, ele fala em mistério com quem quer. Aí passa o mais forte, esse aqui, não serve para mim. Observe que ali o profeta ele vai ter uma grande falha, irmão. Porque profeta também falha, irmão. É carne, é pó. Disse: certamente está diante dos meus olhos o escolhido de Deus. Aí Deus vai dizer: eis, profeta, não deixa o teu coração te enganar. Tu sabe que está escrito: se o teu coração te condenar, eu sou maior do que o teu coração para te perdoar. Não te use, profeta, apenas me obedece e manda passar. O que passou, passou, não volta mais. Aí lá vem, passou todos. Veja a mente do profeta. Será que eu estou ficando doido? Deus não falou comigo ou não? Aí Deus te pergunta a ele. Porque, irmão, nós temos que estar aqui pregando e ouvindo Deus falar aqui e no coração. Eu não estou aqui falando o que eu quero, não, irmão. O dia foi duro para mim. É o dia todo em pé, eu como em pé, que nem girafa, irmão. Não tenho tempo para nada. Às vezes eu digo: Deus, eu quero tempo. Eu disse para Deus: vem pegar um animal doente. Deus, por favor, você pode me tirar dessa terra? Foi a minha palavra com Deus. O Senhor pode me levar? Eu estou cansado de tanta desgraça dessa terra. Foi a minha palavra, irmão, hoje com Deus. Dentro da minha oficina, Deus é o meu juiz. Pergunta se tem alguém ainda, profeta. Você é profeta de Deus, irmão, mas você esqueceu que você pode profetizar no vale. O vale é a tua casa, irmão. Está tudo seco, sequíssimo, não tem nada. Eu disse assim: ei, profetiza, Ezequiel, sobre estes ossos. Você pode, irmão, profetizar sobre a sua vida, sobre a vida da sua esposa, seu filho, sobre a sua casa. Aí ele diz assim: o que queres que eu te faça nesta noite? O que queres que eu te faça? Será que eu estou surdo? Disse Deus. Será que eu estou surdo e não estou ouvindo as tuas repetidamente orações? Mas o que queres que eu te faça? Aleluia. O que queres que eu te faça? Manda chamar. Tem uma ainda que ninguém dá nada, irmão. É aquele que presta para Deus quando é humilhado. Para mim não presta, para a sociedade não presta, mas para Deus, irmão, tem um grande valor. Aleluia. Às vezes meus olhos não vê, e não vê mesmo o que está lá dentro do homem. Manda chamar. Aí quando chega ali Davi, irmão, anêmico, aleluia, cheio de carrapicho, sujo, aí diz: observe o respeito de Davi. Estava lá o profeta. Aí você disse: o Senhor me chamou, papai, porque o dono da casa não é o profeta, o dono da casa é Deus, primeiramente, depois o pai dele. Ele disse: não, eu não, mas sim o profeta. E para encerrar, você aguarde que Deus, Ele vai te chamar pelo teu nome. E quando Ele te chamar para conversar contigo, diga assim: fala, Senhor, que o teu servo vos ouve. Agora, irmão, o que Deus vai falar com você, não diga para sua esposa, não diga para o seu marido, não diga para o seu melhor amigo, fique para você. Porque não pode falar até Deus permitir. Deus, Ele vai na tua casa, vai falar com você. Essa palavra eu ouvi há 20 anos atrás. Disseram: Deus vai te visitar hoje. E Deus foi me visitar, irmão, na minha casa. Foi 2 na minha casa. 2, eu escutei 2 na minha casa. Me visitou, me abriu do peito abaixo, tirou toda a impureza dentro de mim. Eles
chegar lá, irmão. Aleluia. Os teus projetos estão no coração de Deus. Ele vai confirmar. Ele vai falar com você. Porque você é projeto de Deus. Você é projeto dele. E ele não abre mão de você. E ele fica perturbado quando você fica pelos cantos chorando. Ele fica, irmão, inquieto. Porque ele não resiste às tuas lágrimas. Que Deus continue. Passei 5 minutos nos abençoando. E esse ministério que ninguém dá nada, viu? É falado. Não estou aqui dirigindo palavra a ninguém. Não estão aqui quem fala. Mas esse ministério é tão falado. Vai para lá não. Ali não presta, ali é assim. Mas aqui, irmão, eu costumo dizer, não tem mentira. Aqui a gente prega a verdade. Não vende rosa, não vende areia. Apesar que a pessoa joga areia no cemitério aí da porta, mas é coelho. Não vende tijolo, não vende chaveiro. Aqui a gente prega de graça. De graça. Por isso que Deus, ele está aqui nessa humildade. Tem coisa para se arrumar? Tem, mas é no tempo de Deus. Eu não posso chegar e passar na frente de Deus. É no tempo de Deus. Vai ser consertado tudo. Aí os pontos, Deus vai ligar tudo, vai nos abençoar. Todos nós, é daqui que você vai receber a sua grande vitória. Amém. Não saia de dentro da arca, que Deus, ele está de olho em você, viu? Ele está de olho em você, Mike. E para encerrar, Mike, eu vou dizer para ti agora, eu me lembrei de uma coisa que Deus me deu agora. O Senhor manda te dizer: eu te dei um grande livramento de morte. Aleluia. Eu te dei um grande livramento que tu talvez não tenha visto, mas eu te dei. Presta mais atenção e faz a minha obra. Aleluia. Com todo o teu coração, e tu vai ver o que Deus vai fazer contigo. Se empenha. Tu pensa em morar aqui em cima, Deus vai te levar tudo para o outro lado, terra. Aleluia. Os teus pensamentos não é o de Deus. É só um pouco de tempo. Não fica cochilando entre dois pensamentos. Aleluia. E Deus, irmão, eu não vou dizer, porque alguém vai ficar triste. Mas quando acontecer, eu vou dizer, meu querido, era isso que eu ia dizer naquele dia. Não vou dizer, porque Deus assim não me permitiu. Que Deus abençoe. Agradeço primeiramente a Deus pela confiança de a mim trazer aqui uma simples palavra. Depois agradeço ao Ministério, ao Pastor João, e também agradeço a compreensão de todos vocês que estão aqui presentes nesta noite. Amém? Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Amém. Essa palavra é minha, por isso espera a vida inteira. Não vos conformeis com essa era, por isso espera, em Deus espera. O nosso pastor vai orar e dar a bênção. Agradecer a Deus pela a santa palavra nesta noite gloriosa, pelos louvores das crianças, o louvor das aberturas que foram nesse lugar nessa noite. Agradecendo a todos que aqui chegaram e que Deus continue abençoando a todos no seu lar nessa noite. Vamos orar, encerrar o trabalho, grato a Ele, com o coração cheio de alegria nesse lugar. Quem mais precisa de oração? Maravilhoso Deus, Pai, estamos encerrando esse trabalho nesta noite, Pai querido, com a tua santa, infinita e gloriosa permissão. Deus eterno, abençoasse nessa noite as criancinhas que viessem para esse lugar. Pai querido, abençoasse a tua serva que louvaram para ti, ó grande Deus e grande Pai.
Abençoasse o dono que trouxe essa palavra, que tu deste a palavra a ele nesta noite. Abençoa, Pai, todos que aqui chegaram. Abençoa o nosso irmão Fernando, o nosso irmão Eduardo, a nossa irmã Graci, a nossa irmã Valquíria, a nossa irmã Maiara. Abençoa a nossa irmã Amanda, Pai querido, e essas crianças que chegaram. Abençoa a minha filha Rebeca, abençoa meu neto e abençoa também o nosso irmão Maico. Ó Pai querido e Pai amado, Deus eterno, abençoa o teu servo que trouxe a palavra. Abençoa todos os moradores dessa localidade, Pai. Ó Senhor Deus, abençoa, Pai, os comerciantes, Pai querido e Pai amado. Chegamos a Ti com o coração cheio de alegria para Te agradecer por esse momento tão maravilhoso e grandioso e divino. Pai querido e Pai amado, tudo isso nós Te pedimos e Te agradecemos em Teu Santo nome, que vive e reina para todos sempre. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus eterno, a divina consolações do Espírito Santo de Deus, que seja com toda a igreja diz, que Deus abençoe a toda em nome de Jesus. Volte sempre. Toma.